Depois eu vou passar para vocês o link. Então, assim, hoje nós vamos encerrar esse assunto da oração pessoal, né, que é o primeiro assunto da série de práticas espirituais, a oração pessoal. Então nós já conversamos antes um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila, conversamos um pouco antes sobre Santo Tomás de Aquino, sobre o que a gente deve esperar da oração pessoal, né? Só para vocês irem se recordando aí, que nós devemos nos aproximar de Deus, que nós devemos compreender a transcendência divina. Então nós precisamos nos colocar de forma humilde diante de Deus. Esse é um dos princípios da oração. Por que nós devemos orar? Então nós devemos orar primeiro porque nós precisamos nos aproximar dele, né? Nós necessitamos dele. Segundo, que assim, a oração é um alimento da alma, é um alimento espiritual. Nós temos em nós um organismo espiritual. Nós temos em nós, assim como nós temos um organismo físico que tem um funcionamento, nós temos um organismo espiritual que também tem um funcionamento. E um dos alimentos aí da nossa alma, desse organismo espiritual, é a oração. É a maneira como você se aproxima de Deus. Outra coisa importante que nós recebemos a semente do batismo, e a oração é que faz com que essa semente se torne um ato realmente que vai germinar, que vai fazer com que você alcance a salvação e a santidade. E outra coisa, porque para você praticar a religião, você precisa da oração. A oração é um princípio da religião. Então, a religião é uma virtude moral, ela não é simplesmente uma repetição de práticas, uma repetição de ordens, de mandamentos, de preceitos, né? Mas ela é uma virtude em si. E, como virtude, ela precisa ser praticada. E hoje, então falamos de Teresa d'Ávila. Hoje inclusive é dia de Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, né? É a mestra de oração. Então ela ensinou as coisas que ela ensinou para as monjas do mosteiro dela: a importância do desapego, a importância da humildade, a importância do amor, a importância de elevar a sua alma a Deus, né? De se reconhecer, de ter também um conhecimento de si, e que nós devemos desejar coisas boas. O que são coisas que nós devemos desejar na oração, para que nós possamos não pedir mal? Desejar os bens eternos acima dos bens terrenos. Os bens temporais, como está aqui, eles devem ser orientados à nossa salvação. Os bens que você possui nessa terra, eles devem facilitar o seu caminho para o céu. E muitas vezes nós usamos os bens da terra e eles acabam dificultando o nosso caminho do céu por causa dos nossos apegos. Então, é por isso que São Tiago, na carta dele, vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos para satisfazer as nossas paixões. E hoje nós começamos aqui então com essas 3 perguntas, né? A primeira pergunta: quem sou eu? A segunda: quem é Deus? E a terceira: como ele se revela a mim? Por quê? Porque o que nós queremos na oração é criar um relacionamento com Deus. Como eu falei lá no começo, né, no nosso primeiro encontro aqui, eu não vou ficar aqui dando fórmula de como deve ser a sua oração. Primeiro você faz o sinal da cruz, depois você pede perdão a Deus. Bom, a missa, ela tem um rito, e é um rito perfeito, né? Se você acompanhar o rito da missa, ela é um rito perfeito. Mas a oração pessoal, ela é um momento seu com Deus e que você deve encontrar qual a maneira como você se identifica melhor. Claro que para um pontapé inicial, você segue algumas práticas, mas de uma maneira geral, a gente precisa entender o que é a oração.
Por isso que eu estou colocando assim as coisas mais básicas em linhas gerais. E então assim, o que nós buscamos na oração pessoal? Nós buscamos criar um relacionamento com Deus. Criar um relacionamento com Deus. Ok? Toda vez que você vai criar um relacionamento com alguém, o que você precisa fazer? Você precisa saber quem é você, porque sabendo quem é você, você vai revelar a sua verdade. Você tem que saber quem é o outro. Como é que eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não sei quem é? E é preciso haver uma revelação. Um precisa se revelar para o outro, para que haja relacionamento. Né? Dessa maneira, assim. E para você realmente criar um relacionamento verdadeiro, você precisa de 3 coisas. Você precisa de conhecimento, ou seja, conhecer quem é o outro. Precisa da revelação, precisa um se revelar ao outro, como eu já disse. E precisa do amor. Então precisa do conhecimento, precisa conhecer, né? Precisa de se revelar e precisa amar. Com isso você consegue criar um relacionamento. Veja que assim, esse amor, ele não nasce já no início de um relacionamento qual que seja, né? Qualquer relacionamento que seja. Segundo Santo Tomás de Aquino, o amor, ele nasce da amizade. Então, como é que ele conceitua a questão da amizade? A amizade, ela é querer o bem do outro. Isso vai criar uma amizade. Querer o bem do outro vai criar uma amizade. Então, esse bem-querer é uma coisa que tem que partir de você. Então, veja que é um primeiro passo. Isso significa que o amor pelo outro não cai do céu na sua cabeça como um raio. Como eu falo várias coisas, eu falo muito isso aí porque tem muita gente que acha que as coisas da religião, de Deus, das práticas espirituais, às vezes a coisa vai cair na sua cabeça, igual um raio. Pum, pronto, agora eu amo. E não é assim. Então, nós queremos o bem da outra pessoa. Quanto mais você quer o bem das outras pessoas, mais você vai conseguir criar uma amizade com elas. Você vai ter mais amizades do que inimizades. Então eu vou deixar de falar mal do outro. Eu vou deixar de olhar para os defeitos do outro. Eu vou deixar de ser tão crítico com o outro. Por quê? Porque eu quero o bem daquela outra pessoa. Pensar mal dela, falar mal dela, criar em mim uma imagem negativa dela não vai fazer com que eu a queira bem e que eu crie com ela uma amizade. Então, parte do seu querer. O bem-querer parte do seu querer. Então, a mesma coisa com Deus. Você quer um relacionamento com Deus, você tem que querer bem a Ele. Bem dizer, o que é bem dizer a Deus? É falar bem dEle. E criar com Ele, com essa frequência, com esse relacionamento, com essa revelação mútua, criar essa amizade. Então toda vez que você vai orar, por que a gente louva a Deus, a gente bendiz a Deus? A gente está falando as qualidades, elogiando Ele. E criando com Ele um bem-querer, uma amizade. E essa amizade, com o passar do tempo, vai se transformar em amor. Às vezes a gente fala que ama a Deus, mas nas nossas atitudes a gente não ama tanto ainda. E a nossa deficiência em amar a Deus, muitas vezes parte dessa nossa dificuldade de criar primeiro um relacionamento, criar primeiro uma amizade sincera, revelar a sua verdade toda para Ele, reconhecer o que você é e o que Ele é. Então, isso vai criar entre vocês um amor que vai ser crescente. Você vai ter por Deus um amor que é crescente. E esse amor é fundamental, porque aí é no amor que a sua oração vai amadurecer, que ela vai crescer, e aí você vai criando uma capacidade cada vez maior de se revelar a Ele e de perceber quando Ele se revela a você. Então essas 3 coisas são fundamentais para você criar um relacionamento. E nesse caso da oração pessoal, criar um relacionamento com Deus. Bom,
Eu preciso então, a primeira coisa, eu preciso do conhecimento de mim mesmo. Então veja, eu não vou poder revelar a minha verdade para Deus, né, para o outro, se eu não conheço a minha verdade, seja porque eu não faço um bom exame de consciência, seja porque eu tenho dificuldade de olhar para os meus defeitos, seja porque eu uso máscaras para me esconder de que eu sou um ser humano, sujeito a falhas, sujeito a erro, que eu tenho defeitos, porque às vezes eu tenho feridas até emocionais, complexos, dificuldades de lidar com o meu lado feio, que todos nós temos, e isso vai fazendo com que eu vá escondendo a minha verdade, a verdade sobre mim. E essa verdade sobre mim não é só dos defeitos, é também das qualidades. Quantas pessoas têm dificuldade de compreender as suas qualidades, o seu lado positivo também, que você é bom, que você é justo, que você é filho de Deus, é chamado a ser santo, que você tem habilidades, tem dons, tem vocações profissionais, espirituais. Negar a sua verdade, seja ela boa ou ruim, sempre vai ser ruim para você. E às vezes a gente nega essa verdade e acaba não conseguindo se revelar para o outro verdadeiramente. Então, por mais que Deus nos conheça, nos sonde profundamente, nós precisamos ter ciência do que nós somos e nos revelar a Ele para que Ele veja essa sinceridade em nós. Às vezes eu conheço coisas de você, mas você não conta para mim, eu fico na minha, eu vou esperar você ser sincero comigo. Qualquer relacionamento é assim. Então, da mesma forma com Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2563, está escrito lá assim, olha que a própria Igreja nos orientando ao autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecer o profundo da própria alma, que é inatingível pela razão ou por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Então veja que existe aqui uma dependência de Deus até nisso. Então, à medida que você vai caminhando com Deus, Ele também vai revelando mais sobre você mesmo. Vai trazendo à tona para você, porque você está com o coração aberto ali diante dEle, e Ele vai revelando para você coisas que estão no seu interior que você mesmo desconhece. Porque como diz lá no Salmo 138, né, um salmo que nós gostamos muito, principalmente da música, né? Senhor, eu sei que Tu me sondas, me conheces o profundo de mim. Se eu for para um abismo, ou se eu subir ao céu, se eu me esconder no fim do mar, Você vai me encontrar. Você vai estar lá. Onde quer que eu vá, onde quer que eu me esconda, se eu pedir que a luz se faça em trevas e fique tudo escuro, nenhum escuro é escuro demais para você. Então é isso que o salmista vai falando para Deus. Então é deixar que essa luz de Deus penetre em você. E como é que é isso? Vai acontecer uma mágica e vai aparecer uma luz dentro de você? Não, é durante o relacionamento que Deus vai mostrando para você, vai arrancando de você essas coisas que às vezes estão enterradas até por causa das nossas feridas emocionais mesmo. E aí, veja que assim, a sua oração pessoal pode ser um momento de cura interior para você. Entende? Você não precisa de uma pessoa que tem um dom especial de cura para orar por você e curar, porque quem cura é Deus. E se você tiver um relacionamento profundo com Ele, a sua oração pessoal pode ser um retiro de cura interior para você. Um retiro entre você e Ele. Entende? Só o Espírito de Deus pode te sondar e te conhecer. Quantas vezes as pessoas fazem terapias, não que, né, os psicólogos, os psicoterapeutas são muito importantes, né, e ajudam muito as pessoas muitas vezes a encontrarem um caminho e tal. Mas existe um limite para eles também. Porque se chegar um momento que a pessoa não quiser mais revelar nada para o psicólogo, ele não tem de onde tirar. Deus não precisa que você queira revelar para Ele. Deus precisa que você queira contar para Ele. Porque Ele sonda e sabe tudo.
Então, o relacionamento com Deus é um relacionamento verdadeiro, sincero, aberto e respeitoso. Lembre disso. Santo Agostinho dizia que eu amo aquilo que eu conheço. Eu amo aquilo que eu conheço. Então, eu preciso conhecer para eu poder amar. Então, veja que eu também tenho que buscar então o conhecimento do outro. O que é o conhecimento do outro nesse caso da oração pessoal? É conhecer a Deus. Eu preciso conhecer quem Deus é, o que Ele é para mim. Ao longo da caminhada da gente, né, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, quem já viu alguma outra pregação minha falando, que assim, eu acho que todo cristão precisa se perguntar isso. Quem é Jesus para mim hoje? Quem é Jesus para mim? Como é que eu respondo essa pergunta? Quem é Jesus? Porque essa resposta ela faz toda a diferença para você. E ao longo da nossa caminhada, nós damos várias respostas cada vez mais amadurecidas, e isso é o certo. Você começa com uma resposta imatura, uma resposta incompleta, e à medida que o seu relacionamento com ele vai crescendo, essa resposta vai amadurecendo também. Então, à medida que eu vou conhecendo mais quem é Jesus, quem é Deus, o meu amor por Ele vai crescendo, a minha amizade com Ele vai aumentando. Eu coloquei aqui um trecho da carta vou pegar aqui na Bíblia, a segunda carta de São Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, né? No Novo Testamento, lá no finalzinho, tem a segunda carta de Pedro, de 1 a 9, capítulo 1, versículo de 1 a 9, em que ele vai dizer assim, eu vou pegar aqui o versículo 2, graça e paz vos sejam dadas em abundância por um profundo conhecimento de Deus em Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós precisamos de um profundo conhecimento de Deus em Jesus e de Jesus. E isso vai nos trazer graça e paz em abundância. Depois ele continua assim, o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Ou seja, Ele mesmo é que nos capacita para que nós possamos nos conhecer. Olha, Ele deu-nos tudo o que contribui para a vida e a plenitude. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver em plenitude. Está tudo dentro de nós. Nós precisamos retirar isso dali. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Então, todas essas coisas que Deus nos deu para que nós possamos conhecê-lo melhor, nos torna participantes da natureza divina. Então, nós não temos natureza divina, mas nós podemos participar da natureza divina através de uma união de conhecimento dele. E aí ele vai colocar aqui no versículo, aí ele vai continuar assim, por esse motivo esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraterno, o amor fraterno à caridade. Então, eu vou unir a fé à virtude, a uma boa conduta, como a gente já explicou lá no começo, lá atrás. Eu vou unir essa boa conduta ao conhecimento. Eu vou unir a boa conduta, o conhecimento, à temperança, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre a fé e a razão.
porque eu tenho que usar as minhas faculdades, as minhas potências, mas também preciso da fé. Então é errado dizer que a fé e a ciência, a fé e a razão são contraditórias, porque na verdade elas precisam andar de mãos dadas em equilíbrio, em temperança. A temperança também nas suas paixões, nos seus desejos. Esse equilíbrio também vai te levar a uma paciência, essa paciência de esperar o tempo certo das coisas, de não se afobar, de não querer coisas que você não está pronto para receber. Então isso vai te dando amadurecimento, né? É um tempo de amadurecimento. Então à medida que você vai caminhando, você vai juntando virtudes. Vai aumentando a sua espiritualidade, e até chegar a um ponto dessa amizade ficar amadurecida, essa amizade com Deus. E outra coisa importante, né, para eu conhecer o outro, eu preciso também receber a revelação do outro. Para eu receber, para o outro se revelar a mim, eu preciso estar em silêncio e ouvir. Quer dizer, se você quiser contar para mim uma coisa pessoal sua, eu tenho que parar e te ouvir. Se eu ficar falando, como é que você vai me contar? Se Deus quer se revelar a mim, eu preciso escutá-lo, eu preciso ouvi-lo. Então eu tenho que parar um tempo para ouvir, para perceber quando ele fala comigo. E isso esse treinamento dessa virtude do silêncio, né? Por isso que a gente falava, né, na semana passada, realmente assim, até a Carlota colocou isso, achei interessante no testemunho dela. O tempo todo, durante o dia, você sente a presença de Deus, você fala com Ele, você conversa com Ele, você percebe sinais dEle, você está ligado, antenado nele. Isso é oração, isso é vida espiritual, isso é muito legal. Mas isso não tira a necessidade de você parar um tempo só para estar com Ele, né? E essa é a oração pessoal. É o tempo que você tira para estar com Ele, para que Ele se revele a você e você possa ouvi-lo, e para que você também se revele a Ele. Quando eu pergunto assim, quem sou eu preciso entender o que é o ser humano. A gente, claro, acaba caindo num pouco de antropologia. Eu não sei se eu vou ter tempo de passar isso tudo aqui com vocês, mas porque eu não quero me alongar muito, porque eu queria dar tempo para a gente conversar. Mas algumas coisas são importantes para você responder essa pergunta. O que é o ser humano? Eu sou um ser humano. Quem sou eu? Então, primeiro, assim, eu sou um indivíduo. O que é um indivíduo? O indivíduo é uma pessoa que é única. Eu sou único. E esse indivíduo, esse ser humano vem de humus, quer dizer, eu fui criado, eu fui tirado do barro da terra, como está lá no Gênesis, né? Eu fui tirado do pó da terra, do humus. Então, existe em mim essa matéria de onde eu fui tirado. Mas esse humus, essa matéria, esse barro da terra que foi moldado pela mão de Deus, quer dizer, essa matéria que foi composta pela mão de Deus, recebeu um sopro do Espírito. Então, isso faz de mim um indivíduo único, porque essa matéria que me compõe, ela vem dos meus pais, dos meus ancestrais, das minhas formas, da maneira como eu fui gerado e tudo mais. E além das influências que eu recebo na minha parte psicológica, né, na minha mente, e além do Espírito que eu recebo de Deus. Eu sou um indivíduo sujeito a ações e reações. Quer dizer, existem coisas que agem sobre mim, pessoas que agem sobre mim, palavras, pensamentos, traumas, alegrias, tristezas, várias coisas que agem sobre mim, e eu reajo a essas coisas. E cada um, mesmo que nós tivéssemos todos o mesmo estímulo igual, nossos pais conseguissem nos dar o mesmo estímulo igual, nós reagiríamos diferente. Então, nós somos esse composto de
de ações e reações que vão formando a nossa personalidade, nosso caráter, nos deixando com certas feridas, com memórias boas, com memórias ruins, com tendências boas, com tendências ruins, e que vão nos formando. Mas, de uma maneira geral, nós somos imagem e semelhança do Criador. Deus nos deu essa graça de sermos imagem e semelhança dele. Quando você olha lá o Gênesis contando sobre a criação, ele está ilustrando naquela história, ele contando, né, que Deus criou os animais da terra, criou, né, as plantas e os rios e tudo mais, mas quando ele cria o homem, é a única criatura para quem Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É a Santíssima Trindade conversando, né, entre si, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, não vamos fazer o homem diferente de tudo que nós fizemos até agora. Eu falo essas coisas assim, pontuo, porque existe um conceito meio naturalista, né, de hoje em dia aí, querendo que nós acreditemos que toda a criação é igual, inclusive nós estamos em pé de igualdade ou até inferiores ao resto da natureza, e não é verdade. Nós temos muito mais perfeições, nós temos imagem e semelhança, nós temos potência racional, capacidade de decidir, capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de escolher não perdoar. Nós podemos modelar os nossos sentidos. Nós vamos afundando um pouco mais na antropologia, a gente consegue explicar isso melhor. Mas o fato é isso, nós somos imagem e semelhança do Criador, então nós devemos viver e buscar ser essa nossa essência. Então, eu estou começando a compreender quem é que eu sou. Então, eu vou criar com Deus um relacionamento de quem tem imagem e semelhança dele, ele quis me dar. Então, eu me sinto amado. Em toda a minha individualidade, em toda a minha particularidade, as particularidades da minha vida, que constituíram a minha vida, e esse desejo que Deus teve de que eu fosse semelhante a Ele, que eu fosse imagem dele, porque Deus não tem uma imagem, né, material, né, veio a ter em Jesus Cristo. Sou capaz de escolhas, eu sou capaz de uma vocação, quer dizer, os animais, a natureza não tem capacidade de escolhas, eles escolhem por instinto de sobrevivência, do indivíduo ou da espécie. Nós fazemos escolhas, escolhemos com quem casar, escolhemos a profissão que vamos seguir, somos capazes de ter uma vocação específica, dentre tantas, não é? Temos dons diversos, tem pessoas que sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem várias possibilidades, né, de realizar. Então, o ser humano é realmente um indivíduo especial. Então, assim você se aproxima de Deus, reconhecendo a obra maravilhosa que Ele fez em você. Pronto, você já está fazendo o primeiro louvor a Deus, reconhecendo quem você é. Esse é o primeiro louvor à obra que Ele fez em você. E atraindo sobre você a misericórdia dele, porque você já começa a reconhecer que você tem imperfeições, escolhas erradas, caminhos errados. Olha como é que a sua oração já está enriquecendo, né? A sua oração está começando a enriquecer. A sua amizade com Deus está ficando sincera, verdadeira, para o bem e para o mal, né? Para as coisas boas e para as coisas ruins também. Quem sou eu? Eu sou um ser composto e tem uma natureza humana. O que é um indivíduo? Cada ser tem uma natureza, tem uma essência. A nossa essência é humana. O que é uma natureza humana? É um indivíduo que é composto de uma substância espiritual, que é a alma, e uma substância material, que é o corpo. Então, essas duas substâncias, elas existem unidas uma à outra. A alma, ela só é operativa. A alma humana, ela só é operativa no corpo, ela é criada no corpo. A alma humana não pode ser criada sem um corpo. Isso é Santo Tomás de Aquino. Isso é a antropologia de Santo Tomás. A alma humana, primeiro é gerado o corpo pelos gametas do pai e da mãe, quer dizer, o homem e a mulher participando dessa criação, dando início a essa criação, e Deus infunde naquele corpo a alma, como aconteceu no Gênesis. Ele fez
a matéria, o barro da terra, e depois soprou nas suas narinas um sopro de vida. Está lá no Gênesis, capítulo 1. Então, da mesma forma, se forma o corpo humano e recebe, então, uma alma que só vai existir naquele corpo. Quando o corpo morrer, aquela alma continua existindo, porque a alma é substância espiritual. Então, significa o quê? Que ela é imortal. Porque o espírito é imortal. As coisas espirituais são superiores. Então, elas não acabam, não degradam, como é o corpo. Mas, ela só consegue operar no corpo. Por isso, as almas do purgatório que não têm corpo necessitam da nossa intercessão para que eles consigam crescer, evoluir e chegar ao reino dos céus. Então você tem pessoas da sua família, né, falecidos, reze pela alma dele, ele precisa, ele não pode fazer mais nada por ele, porque a alma só aprende através dos sentidos do corpo. Então ela precisa da nossa intercessão. Estamos colocando mais ingredientes aí nessa oração, né? O ser humano, então, ele possui, tem várias potências, né? O que a gente já explicou a questão da potência na semana passada, que é essa capacidade de vir a ser, capacidade de vir a realizar, né? Então a semente, ela é uma árvore em potência, né? Ela pode se tornar uma árvore, ela tem capacidade de se tornar uma árvore. Não quer dizer que ela vai se tornar. Então você tem potências e que precisam se tornar um ato. Então a razão é uma potência. Qual que é o ato da razão? É a verdade. O que a razão busca ser? Ela busca ser verdadeira. Então toda a sua capacidade racional, ela é direcionada a buscar a verdade. Se a sua razão não busca a verdade, se a sua razão busca a mentira, busca uma falsa ideia, então você está cometendo uma desordem da sua razão, da sua potência racional. A vontade é ordenada para um bem, para algo que ela quer conquistar, que ela quer possuir. Então, a vontade é uma potência que deseja possuir um bem. E aí você tem potências que estão ligadas ao corpo, ao mundo sensível, aquilo que você capta do mundo sensível. Seja a potência concupiscível, que está ordenada a buscar o prazer e a manutenção da vida. Na verdade, ele busca a manutenção da vida e da espécie, né? A potência concupiscível busca a manutenção da vida do indivíduo, então para isso ele precisa comer e beber, e a manutenção da espécie, para isso ele precisa se reproduzir, então precisa do sexo. Tanto a bebida, como a comida, como o sexo produzem prazer. Então a potência concupiscível se sente atraída pelo prazer. Se comer, beber ou fazer sexo não desse prazer, causasse dor, ou fosse amargo, sei lá o que, você não ia comer, não ia beber, não ia reproduzir. Então, as coisas são naturalmente bem ordenadas. O problema é o quê? Que toda vez que o corpo pede o prazer, a sua razão tem que julgar se aquilo está ordenando você para o bem ou para o mal. Para o bem que você quer buscar. Então você tem que exercitar essas potências, né? De maneira, principalmente a potência racional, de você tomar decisões corretas, e para isso você precisa ter um domínio sobre as paixões do seu corpo, ok? A gente vai explicar isso melhor aqui. A gente já falou, né, que quando você exercita as potências, atos bons, você vai levar a hábitos bons, e hábitos bons são virtudes. Se você exercita atos maus repetidamente, isso vira um hábito mau. O hábito mau é um vício. E isso é a diferença entre virtude e vício. Então é isso. O que te faz realmente imagem e semelhança de Deus é que você tem a potência racional. Você tem uma capacidade racional. E o conhecimento que você
adquire da sua vida, intelectual, conhecimento sensível através dos seus 5 sentidos, né? Vão provocar em você um movimento, uma paixão que vai impulsionar a sua vontade a conquistar um bem. E pronto, e é isso. Bom, eu vejo eu já aprendi pelo meu conhecimento sensível que um bolo de chocolate é uma coisa boa e eu gosto. Então, quando eu vejo um bolo de chocolate, nasce essa paixão dentro de mim, esse desejo de possuir. E aí ele vai impulsionar a minha vontade a adquirir aquele bolo de chocolate. Aí vem a minha razão e diz assim, por exemplo, né? Olha, você está de dieta, ou então você é diabético, não sei. E aí a sua razão vai colocar a vontade nos trilhos. Você fala, olha, isso aí que você está querendo não é um bem. A verdade é que isso aí para você é um mal. Se a sua paixão, a sua vontade não for dominada pela sua razão, você vai comer o bolo de chocolate e a sua glicose vai subir. Fato. Então é isso, é esse autocontrole, essa temperança que você tem que ir conseguindo exercitar, e são virtudes que você vai ter que exercitar. Então veja o que você é, como é que você funciona, né? A necessidade do autodomínio. Só que existe, nesse mundo, nós somos ordenados a buscar os bens sensíveis, quer dizer, os bens que os nossos sentidos captam. Mas existem bens que nos transcendem, que estão acima desse mundo sensível, que nós chamamos de sumo bem. E que só a graça de Deus que tem que vir agir sobre a nossa vontade e fazer com que nós tenhamos vontade do sumo bem, do bem supremo, do bem que não está aqui nesse mundo sensível. Então você vai ter desejo de orar, desejo do contato com Deus, desejo de unir a sua alma a Ele, a partir da graça de Deus. Ela vai impulsionar você. Por isso a gente pede o Espírito Santo, porque ela vai dar a você a fé que você precisa, vai dar para você a esperança que você precisa de estar um dia no reino de Deus, estar unido a Ele definitivamente, o amor que você necessita ter para alcançar esse sumo bem. Então é preciso que a graça de Deus, através do Espírito Santo, que habita já em você. Então Deus, como disse São Pedro lá, Deus facilitou as coisas, te deu condições para isso, para que você adquira isso. Então o que você precisa fazer? Você precisa da oração, para que você ordene a sua vida não apenas aos bens sensíveis, mas também aos bens que não passam, principalmente as coisas que não passam. Porque senão você fica buscando felicidade. A gente não busca felicidade, eu vou falar isso depois, mas a gente não busca felicidade, a gente busca coisas eternas. Esse mundo vai ter sofrimentos. A gente precisa entender e aceitar isso. As pessoas acham que felicidade é a ausência de sofrimento. Não vai ser. É a maneira como você lida com o sofrimento. É a gratidão que você tem pela vida. Então isso vai te dar o sentido da vida. Toda vez que eu falo do sentido da vida, eu tenho que citar, né, o Viktor Frankl, que tem uma obra fantástica a respeito disso. Ele é o fundador da Terceira Escola de Viena. Foi um judeu preso, um psiquiatra judeu que foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e escreveu toda uma tese a respeito do sentido da vida. E ele chega a essa conclusão: você precisa de 3 coisas para colocar sentido na sua vida. Primeiro, você precisa amar alguém, ter amor por outra pessoa, amor por outro ser, seja por Deus, pelas pessoas que te cercam. E quanto mais você amar, mais sentido na vida você encontra. Quanto mais restrições ao amor você põe, mais limitações para encontrar sentido na sua vida você tem. Então, e outra coisa, você precisa transcender, você precisa se dedicar a algo que seja maior do que você mesmo, para que você não seja um egoísta. A gente abriu a semana passada assim falando, né, vamos matar o egoísta que tem dentro da gente, né? Essa é uma fala do Padre Paulo Ricardo, né? Então a gente precisa transcender e buscar realizar coisas na nossa vida
que estejam acima de nós mesmos, que esteja além do nosso egoísmo, do só eu vou buscar o meu bem, a minha felicidade, os meus bens, a minha família, o eu. Então a sua oração, ela vai ficando egoísta, ela vai ficando só para você. Então, por isso a oração de intercessão, é gesto de amor, é gesto de dar sentido. Quantas pessoas às vezes entram no grupo de oração e ficam ali perdidas, e vai um recado para o núcleo, né? As pessoas ficam perdidas ali, sentadinhas no banco, só recebendo oração, você não vai chegar em lugar nenhum ali. Você precisa se dedicar. Então, quando você entra dentro de um ministério, dentro de um serviço da igreja, ou dentro de uma pastoral, você acha que você está ajudando a igreja? Não, você está ajudando você mesmo. Porque você está colocando uma utilidade na sua vida, na sua caminhada espiritual, um sentido na sua caminhada espiritual. Experimenta você parar de servir, ficar só no banquinho, você vai ver onde você vai parar. Daqui a pouco você está lá na porta da igreja, daqui a pouco você vai começar a faltar o grupo de oração, daqui a pouco vai começar a faltar a missa, porque aquilo não faz sentido nenhum. Se não tem comunhão, se não tem doação, se esse amor não é doação, não tem sentido. A própria vida profissional mesmo. Se você leva a sua vida profissional só com o sentido de ganhar dinheiro, você está tendo um sentido egoísta. Esse sentido não é o sentido da sua vida. Isso vai deixar você perdido. Talvez não num primeiro momento, mas depois, mais na frente, vai. Porque você vai ver que você não chega em lugar nenhum quando você não fez nada por ninguém. E você vai chegar no final solitário. Sem o amor das pessoas, sem a gratidão das pessoas. Sem olhar para a sua vida e falar assim, eu fiz algo que realmente deu sentido à minha vida. Então nós temos que transcender a nós mesmos. Entende? E a terceira coisa que ele coloca é o seguinte, que nós temos que aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Então ele estava lá no campo de concentração. Aí chegava um soldado alemão, lá, um comandante lá, oficial alemão, e dizia para ele, você sobe naquele caminhão. Ele não tem como escapar disso. Ele tem que aceitar. Bom, pode ser que esse caminhão vai me levar para uma câmara de gás, ou para uma vala para eu ser fuzilado, ou pode ser que ele vai me tirar daqui e quem ficar vai morrer. E de fato era o que acontecia. Então, se você não luta contra as coisas que você não pode mudar, você não se frustra. Você aceita a vida como ela é, a realidade como ela é. Quantas pessoas às vezes não aceitam a morte de um parente, de uma pessoa que você ama muito? Ora, a vida vai acabar com a morte. E as pessoas que te rodeiam, um dia elas vão morrer. E se elas morrerem, você não vai poder fazer nada com relação a isso. Não adianta você espernear, você chorar, você acabar com a sua vida e tirar todo o sentido da sua vida, porque você não quer aceitar o fato que aconteceu. Então, isso vai dando para você, vai colocando a sua vida nos trilhos, no rumo. Eu queria ter sido piloto de helicóptero, mas você não conseguiu. Então, você vai fazer o que é possível você fazer. E essa resignação à vida atrai sobre você, quer dizer, é um ato de humildade, isso atrai sobre você a graça de Deus. Ele dizia assim, que felicidade e sucesso só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação a uma causa maior do que a própria pessoa, ou como uma rendição pessoal a outro ser. Então na sua oração pessoal, o que é que você vai fazer? Você vai se render a Deus e você vai se dedicar a sua vida a Ele e a interceder pelas pessoas que também precisam de você e mostrar para Ele que você não é um egoísta, mas que de forma humilde você vai se render a tudo que transcende você. Segunda coisa, então eu falei, eu tenho que conhecer a mim mesmo, saber quem eu sou, como é que eu funciono, e eu tenho que conhecer quem é o outro, e o outro é Deus. E como é que eu vou explicar quem é Deus? O Catecismo da Igreja Católica começa dizendo assim, que Deus é o princípio de todas as coisas, é o começo, ou seja, antes dele não existiu nada. Aí tem essa polêmica toda do criacionismo. Não tem problema nenhum você acreditar na evolução, não tem problema nenhum. Você achar que os animais evoluem, de fato a ciência prova, ao longo dos anos, a ciência evolui, mas
tem que entender uma coisa, que de alguma forma isso começou. E isso começou com Deus. E antes dele, nada existiu. Ah, então prova. Bom, você vai ver que nós não vamos conseguir. Por quê? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 42, ele vai dizer que Deus transcende toda criatura. Ele transcende ele está acima, além de toda criatura. O que é transcender? É ser inefável, ou seja, indescritível, não dá para descrever. Porque como é que eu vou descrever uma coisa que eu não vejo e não conheço bem? Consigo descrever aquilo que eu conheço perfeitamente, vejo bem. Estou vendo aqui um lápis, né? Que é vermelho, que tá apontado aqui, que ele tem um formato triangular, quantos centímetros ele tem, qual o peso. Como é que eu vou descrever Deus? Outra coisa, como é que eu vou compreender Deus? Se ele me transcende, se ele está acima de mim, se ele entende o que eu não entendo, se ele sabe o que eu não sei, se ele está onde eu não estou, se ele é de natureza plenamente espiritual e o espírito transcende a minha matéria. Deus é invisível, ou seja, então eu não consigo ver, enxergar, e ele é intangível, intocável. Então, todas essas coisas vão fazer com que eu comece a compreender que existe alguém que me transcende. Isso daí, particularmente, é uma coisa importante, porque assim, hoje, principalmente devido aí a várias filosofias que se espalharam por aí, anticristãs, né, claro, os jovens, principalmente, começaram a gostar muito de ouvir Nietzsche, né? E Nietzsche dizia que assim, bom, eu não posso acreditar que existam deuses e eu não seja um deles. Então, nós precisamos entender, não, você não é Deus mesmo, né? Deus é algo que transcende você. Santo Tomás de Aquino, isso está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 43, isso é uma transcrição de Santo Tomás de Aquino lá na Suma Teológica, né? No primeiro, na parte primeira, ele diz assim: não podemos apreender de Deus o que ele é, mas o que ele não é, e como que as criaturas se situam em relação a ele. Bom, então nós temos que aprender o que Deus não é, porque explicar o que ele é uma coisa que nos transcende. E como é que toda a criação se situa em relação a ele? Bom, primeiro, ele não é corpo, ou seja, ele não tem partes quantitativas, ele não pode ser quantificado. Porque ele não tem um corpo para dar quantidade, né? Outra coisa, ele não é matéria e nem forma. Deus é ato puro. Ele não tem imperfeições. A matéria tem imperfeições. A forma tem imperfeições. Deus não tem imperfeições. Ele não tem matéria. Deus é ato puro. Ou seja, a gente falava daquela questão e você precisa ter uma potência para essa potência se tornar um ato. Quer dizer, eu preciso de uma semente, uma coisa que tem capacidade de se tornar aquilo em ato. Deus já é ato, ele não teve uma potência, ele não teve nada antes dele que fizesse com que ele se tornasse Deus. Então, isso significa, só para a gente, eu estou falando essas coisas, gente, só para dimensionar, para a gente conseguir entender que às vezes a gente perde tempo querendo explicar essas coisas. Com Deus você se relaciona, você não explica, você não fica questionando, você se relaciona, porque ele vai se revelar a você da maneira como você entende. Ele sabe a maneira como ele vai se revelar a você para você entender. Deus não é composto, quer dizer, ele não tem, tudo que é composto de componentes, né? Então, esses componentes, eles existem primeiro, aí eles vão se compor e fazer uma composição. Então, o ser humano, ele tem dois componentes, a alma e o corpo. Então, se unem e formam o ser humano. Então, ele é composto de... Deus não, Deus é simples. Ele só tem matéria espiritual. Ele é espiritual, é natureza divina. Perfeita, é uma natureza espiritual perfeita. Ele não tem nada que o compõe.
Ele compõe e cria outras coisas. Outra coisa importante que Santo Tomás ensina é a causa eficiente primeira, ou seja, significa que ele não se confunde com o seu efeito, ele não se confunde com o que ele faz. Deus, ele é como o fogo. O fogo não produz o calor, mas o calor não é o fogo. Então o fogo não está no calor, o fogo produz o calor. Ele está no calor, mas de uma maneira, não numa maneira objetiva. Existe o fogo e existe o calor que ele produz. Existe Deus e existe as coisas que ele fez. Eu vou explicar por que eu estou explicando isso. O que acontece? Todas essas coisas aqui eu coloco, né? Deus não é a alma do céu, né? A alma um ser que está no universo, que rege o universo e que é tudo. Eles são os astros, são as estrelas, não. Deus não é a primeira forma que existiu, porque ele não tem forma. Deus não é uma matéria-prima, a primeira matéria, porque ele não tem matéria. Deus, ele está no homem, mas ele não é o homem. Ele não é uma parte do homem. O homem não é uma parte de Deus. A criação não é uma parte de Deus. E isso é panteísmo. Então, o que acontece? Deus, ele produz... E isso são pregações da nova era, né? Dessa nova era de Aquários, onde surgem essas religiões que pregam que tudo é Deus, então nós vamos unir a natureza, porque Deus é a natureza. Não, Deus não é a natureza. Deus está na natureza como o fogo está no calor, como algo que está presente ali, mas não é aquilo. Ele está presente na criação, mas ele não é a criação. Então, às vezes a gente... É até engraçado que às vezes o Rodrigo gosta de música aí, né? Então, o pessoal fala assim, toca Raul Seixas, né? Eu falo, não vou tocar Raul Seixas, porque é uma questão filosófica minha mesmo, porque ele fala coisas que soam bonito aos nossos ouvidos. A nova era fala coisas bonitas que soam bonito aos nossos ouvidos. Então ele vai cantar lá, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou... E dando essa ideia de que Deus é tudo que existe. Deus não é tudo que existe, Deus criou tudo que existe. Ele está em tudo que existe, mas ele não é tudo que existe. E isso dá a você uma identidade, uma individualidade. Por isso você se relaciona com ele com livre-arbítrio. Por isso você precisa da oração pessoal. Porque se você fosse um pedaço de Deus, você seria perfeito e você não precisaria se relacionar com ele. Essa relação ia ser natural, ia acontecer naturalmente, mas ela não acontece naturalmente. Ela depende da sua adesão. Entende como é que eu estou querendo esclarecer? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de aderir à oração pessoal. Aderir à oração pessoal é aderir a Deus. Mas essa vontade só vai crescer dentro de você se você fizer. Se você não fizer, aquela graça de Deus que eu coloquei naquele desenhozinho lá, aquela graça de Deus, ela vai ter dificuldade de chegar em você. Então, a salvação existe? Existe. Nós fomos salvos. Nós somos batizados, mas nós precisamos aderir. Por quê? Porque nós não somos um pedaço de Deus, não. Nós somos uma criatura, imagem e semelhança de Deus, capacidade de decidir, capacidade de escolher, capacidade de se esforçar. É isso. Não vai achando que porque eu tenho uma caminhada de anos na igreja, que isso caiu do céu na minha cabeça, não. Isso é fruto de esforço. Entende? E é um esforço que qualquer pessoa... Eu não sou melhor do que ninguém, mais inteligente que ninguém, mas capaz das coisas de Deus. Isso é fruto de esforço, de desejar, de querer. Então você tem que desejar, entende?
quase terminando aqui, então, para a gente encerrar, essas duas verdades, né? Deus é verdade, por isso que a gente fala que Deus é luz, né? Tem pessoas que definem Deus é luz. O que é luz? A luz é uma coisa que revela o que está no escuro, o que está escondido, né? Tem um ambiente escuro, você não está enxergando as coisas que tem nesse ambiente, você acende a luz, aparece a verdade. Você está, quando a gente era criança, né? Às vezes tinha pesadelo, tinha a sensação que tinha um homem no quarto, tinha um bicho-papão embaixo da cama, um negócio. O que você fazia? A primeira coisa, acende a luz. Acendeu a luz, acabou. Mostrou a verdade. Então Deus revela a verdade. Quanto mais Ele entra na sua vida, mais Ele revela a verdade. O que significa isso? Significa que na sua oração pessoal, se você deixar Deus jogar luz sobre a sua verdade, muitas vezes Ele vai te angustiar, Ele vai te incomodar. Porque Ele vai começar a falar coisas, vai mostrar para você alguns podrezinhos que você esconde de você, que você não aceita que você seja aquilo. O lado feio que você não aceita. Mas Deus angustia para curar. Anota no seu caderninho. Deus angustia para curar. É isso que Deus faz. Ele quer te curar pela verdade. Então, às vezes, você vai passar perrengue na sua vida para que seja revelado um erro que você cometeu ou está cometendo. E você precisava enxergar. E a gente aprende com sofrimento. Então, Deus, como luz, como alguém que traz a verdade, traz às vezes um sofrimento, uma tribulação. Sim, nós podemos ser tentados, ser atribulados pela nossa carne, pelo demônio, mas por Deus também, para nos testar, para nos tentar, para nos fazer ver a verdade, para nos fazer crescer, né? Ele tem um motivo bom com isso, né? É o pai que exige do filho, porque ele quer porque ele ama, né? E o segundo é essa outra verdade que João coloca na sua primeira carta, né? Primeira carta de João, no capítulo 4, ele vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Então, no final de tudo, o que vai fazer com que você tenha um verdadeiro relacionamento com Deus na sua oração é o amor. Sua capacidade de amar tem que aumentar à medida que você caminha na vida espiritual. Deus se revela vê lá no Catecismo da Igreja Católica, também estou colocando aqui, né? Vocês podem ir anotando isso para ler depois lá no Catecismo mesmo, né? Nós contemplamos Deus nas suas criaturas, onde Ele pôs as suas semelhanças. Então veja, a primeira coisa, você vai contemplar Deus nas criaturas. Você é uma criatura, o próximo é uma criatura. Até a pessoa que você não gosta, a pessoa que você precisa amar, que você não ama ainda, a pessoa que você tem dificuldade, ela é uma criatura. A natureza, contemplar a natureza é uma criatura, né? Se acordar de manhã, escutar um passarinho cantando, você olhar a natureza, olhar o céu, olhar o mar, né? Nós vivemos numa cidade tão bonita, né? Com a natureza tão exposta para nós. Nós contemplamos Deus porque Ele está presente nas suas criaturas. Quando eu tenho dificuldade com alguma criatura dele, eu busco contemplar a presença dele naquela criatura. De alguma forma, ele se revela naquela criatura, de alguma maneira. E ele pôs nessa criação as suas semelhanças, coisas que lembram ele. Deus se revela ao espírito humano por meio não sensível ao corpo. Porque nós estamos acostumados, né, vivemos nesse mundo aqui, nós estamos acostumados a buscar, a aprender coisas que se revelam a nós pelos nossos sentidos, pela nossa visão, pela nossa audição, pelo paladar, pelo tato, enfim. É assim que nós captamos o mundo sensível. Mas Deus não faz parte, não está, Deus não se revela a nós de forma sensível. Por quê? Porque nós precisamos dessa experiência sobrenatural, dessa comunhão espiritual. Ele quer nos chamar a nos transcender, a ir além,
para que nós comecemos desde já essa união com Ele, que vai nos dar esse equilíbrio, essa paz de espírito que nós necessitamos para viver no mundo sensível, para que o mundo sensível não nos encante, para que o mundo sensível não nos arrebate para Ele e nos afaste de Deus. Então essa comunhão todos os dias espiritual com Deus é que vai fazer com que você coloque o mundo sensível no lugar dele. Você precisa do mundo sensível, como disse lá atrás que a gente olhou aquela carta de São Tiago, para a gente parar de pedir mal, para a gente pedir o que tem que pedir, não pedir as coisas que só quer satisfazer nossas paixões que nós conhecemos pelo mundo sensível. E por último, no Catecismo da Igreja Católica, aí no parágrafo 51, que é retirado da encíclica Dei Verbum, que é do Concílio Vaticano II, ele diz que aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. Quer dizer, Deus se revelou por bondade e sabedoria dele. Ele quis se revelar a nós e tornar conhecido o mistério da sua vontade. Deus tinha uma vontade para a humanidade e ele quis revelar para a humanidade esse mistério da sua vontade. Mas é um mistério. O mistério é uma coisa que você tem que descobrir o que é. Mas ele revelou, pela qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, quer dizer, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que participa do que é Deus, né? Que é uma substância, uma natureza em com três pessoas, que compartilham da mesma natureza, da mesma essência. Isso é a Santíssima Trindade. Então, uma dessas pessoas veio ao mundo, se tornou carne, se tornou homem, para revelar a vontade de Deus. Então, pelo Espírito Santo, que continua revelando, os homens têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Quer dizer, quanto mais você acessa o Pai, quanto mais o Espírito Santo te conduz a essa revelação, ao Pai se revelar a você nessa amizade, mais você vai participando da natureza divina, que é uma natureza que não é sua, mas que Ele te dá a oportunidade de participar. Deus se revelou ao mundo em Jesus Cristo. A revelação está contida na vinda de Jesus. E ela já foi toda feita naqueles anos que Jesus viveu na terra. Essa revelação, o que Jesus fez? Em Pentecostes ele deixou o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo vai revelando ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade, vai revelando para a igreja, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, vai revelando tudo aquilo que estava contido na revelação que Jesus trouxe, porque nós não conseguimos compreender aquilo de uma vez só. Então você veja que a compreensão do mistério de Deus, a compreensão da revelação de Deus se dá ao longo da história da sua vida. E você tem que ir criando esse relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele vá te mostrando como deve ser essa relação. Terminei aqui, deu 1 hora aí de assunto hoje, e vou abrir para a gente conversar um pouquinho e vocês fazerem as considerações e perguntas, o que quiserem.